Olá, boa noite. Minha experiência ocorreu em 1993, no interior do Rio Grande do Norte. Naquela época, o bairro em que eu morava se resumia basicamente a uma única rua. Havia umas 10 casas e todos nos conhecíamos na vizinhança. Eu morava com os meus pais, eu e meus outros 2 irmãos. Eu era o mais velho. Eu tinha 19 anos naquela época. Eu trabalhava na roça. Ia e voltava do trabalho em uma mobilete que eu comprei junto com meu pai, com muito sacrifício. Uma certa vez, eu e os peões em nosso local de trabalho soubemos que em uma cidade mais próxima haveria uma festa. Um dos meus companheiros de trabalho, que se chamava Daniel, tinha uma moto e disse que poderia me dar uma carona, pois ele morava em um bairro próximo ao meu. Além do mais, ele tinha uma moto melhor, então chegaríamos mais rápido nessa festa. Eu fui para casa, tomei um banho e me preparei no final do dia. Foi quando à noite o Daniel veio me buscar. Fomos para a festa, nos divertimos. Quando passou de meia-noite, nós voltamos para casa, pois iríamos trabalhar no dia seguinte. O trajeto dessa cidade até a minha casa era de apenas 10 quilômetros, mas nós mal sabíamos que naquela noite seria quase uma eternidade. Estávamos na moto em plena BR. Tudo estava um total breu. Foi quando de repente, ao longe, vimos que o farol da moto iluminou algo que saiu do mato e ficou bem no meio da estrada. Nós pensávamos que fosse um jumento que decidiu deitar-se bem no meio da pista, o que é incomum, pois os jumentos raramente fazem isso, porque já sabem que passa veículos ali e podem ser atropelados. Daniel diminuiu a velocidade da moto e eu comentei com ele o que poderia ser aquilo. À medida que fomos nos aproximando, percebemos que não se tratava de um jumento. Era algum outro tipo de animal. Se contorcia o tempo todo. Quase não tinha pelos. A pele era cinzenta e tinha uma cabeça quase parecida com a de um morcego, porém muito grande, com orelhas caídas. Eu suponho que era aquilo. O Daniel freou a moto por completo e ficamos assustados vendo aquilo que estava a uns 50 metros de nós. Aquela coisa também olhou para nós como se estivesse só esperando a gente passar para tentar nos atacar. Eu estava em choque. Nunca tinha visto um bicho tão feio como aquele. Aquela coisa nos encarava e se pôs de pé em 2 patas, mas não conseguia ficar assim por muito tempo e logo ficava em 4 patas, como se estivesse bêbado ou talvez machucado, eu não sei. Foi então que o Daniel tomou uma decisão arriscada. Ele acelerou a moto com tudo e passou pelo lado esquerdo daquele bicho, pelo acostamento, quase entrando no mato. Por sorte, aquela coisa não fez nada. Só nos ficou encarando. Quando eu passei perto daquilo, ainda que por alguns segundos, eu vi que tinha olhos vermelhos, garras grandes, e os dentes da mandíbula eram projetados para fora da boca. Felizmente eu cheguei em casa. No outro dia, eu comentei no meu trabalho, junto com o Daniel, o que vimos na noite anterior. Quase todo mundo riu da nossa cara, mas um encarregado do nosso trabalho, um homem bem sério, disse que nós não fomos os primeiros a ver aquela criatura. Algumas pessoas, inclusive caminhoneiros, já viram aquele bicho de madrugada naquele trecho da BR. E ninguém sabe o que é, se é um lobisomem ou que tipo de criatura seria. Se é um lobisomem, com certeza é o lobisomem mais incomum que foi visto por pessoas ou comentado na internet. Só se sabe que é algo muito feio. Inclusive já houve acidentes com vítimas fatais, justo naquele lugar. Eu nunca mais quis passar ali de noite, ainda mais na mobilete que eu tinha. Obrigado por ouvirem o meu relato. Tenha uma ótima noite. Olá. Antes de relatar a minha experiência,
quero deixar claro que eu não quero promover nenhum partido ou ideologia política, mas o que eu presenciei por coincidência ou ironia do destino aconteceu justamente quando eu participava de um movimento político. O meu nome é Rosemary, eu tenho 51 anos. No ano de 2003, eu tive uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Fato ocorrido no estado do Mato Grosso. Naquela época, eu era integrante de um grupo político muito famoso aqui no Brasil. Amado por muitos, odiado por muitos também. Mas hoje faz 17 anos que eu não sou mais integrante desse dito grupo. Naquela época, havíamos montado acampamento especificamente entre Porto Esperidião e Mirassol do Oeste. Todos os integrantes dividiam as tarefas do acampamento e uma delas era fazer a segurança à noite enquanto os outros integrantes dormiam. Uma certa noite, eu e minha amiga e uns 2 guardas nos oferecemos para fazer a segurança do local. Eu me lembro que eram 11 horas da noite. A luz da lua tinha um brilho muito intenso e bonito, o que até nos dava uma boa visão de algumas coisas que estavam ao nosso redor. Eu estava ali com a minha amiga em uma guarita improvisada e a uns 20 metros havia mais outra guarita com os outros 2 rapazes. Eu me lembro que ambos rapazes saíram para fazer ronda pelo local. Enquanto isso, eu e minha amiga estávamos ali sentadas, tranquilas, conversando sobre a vida. De repente, eu vi do outro lado da pista, saindo do meio do colonião, um tipo de cachorro bem grande. Logo quando ele saiu, começamos a sentir um fedor e um cheiro de podre, de dar náuseas. Aquele animal caminhava lentamente em 4 patas, em direção ao acampamento. Eu mostrei para minha amiga e ela se espantou com o tamanho daquele animal. E ela comentou que nunca tinha visto um cachorro tão grande como aquele. Eu estava arrepiada vendo aquele ser. Aquele cão era de cor muito escura e seus olhos brilhavam como se fosse de um gato na escuridão. Ele passou pela cerca e se sentou de uma maneira muito estranha. Ele começou a farejar o ar, olhava para os lados. Teve até um momento que ele olhou para a nossa direção, mas por milagre, ele não nos viu devido à escuridão da noite. Depois aquele bicho caminhou para o meio do acampamento justamente para onde os 2 rapazes tinham ido. Eu comentei com a minha amiga que poderia ser os cães bulldogs da fazenda que ficava em frente ao nosso acampamento. 3 dias após aquilo ocorrido, eu convidei a minha amiga para ir na fazenda da frente buscar uma peneira. Os meus 2 filhos e o meu ex-marido também foram comigo. Fomos recebidos por um casal que vivia naquela fazenda. E logo vimos também os 2 bulldogs que nos receberam docilmente. Então eu perguntei onde estava o outro cão que vimos algumas noites atrás. O casal disse que não havia nenhum outro cão além daqueles 2 bulldogs. Logo eu comentei que deveria ser outro cão de uma outra fazenda que ficava ali perto. Mas a mulher disse que na outra fazenda havia somente os filhotes daquele casal de bulldogs. Eu comecei a descrever o animal que vimos naquela noite. O casal da fazenda disse que aquilo não era um cão. Naquele momento a ficha caiu, pois na noite que vimos aquele ser estranho, já era de quinta para sexta-feira santa. Para nós ficou muito evidente que aquilo era um lobisomem. Ainda mais que na hora que ele apareceu, começamos a sentir um fedor insuportável. Os olhos brilhantes e o tamanho descomunal daquela criatura nunca mais sairão da minha memória. Foi um milagre aquele lobisomem não ter atacado ninguém ali, principalmente nós 2 que estávamos vulneráveis naquela guarita que não era fechada. Olá, eu me chamo Dinair e enviei um relato aqui para o canal recentemente, relatando a experiência em que uma noite eu vi uma mula sem cabeça quando eu era criança. Eu passei a ver muitas coisas estranhas e sobrenaturais desde que meu pai e toda a minha família fomos morar em um sítio. No ano de 1975, estávamos morando nesse sítio que fica especificamente em Ortigueira, no Paraná. Lugar muito afastado de tudo. Eu tinha 11 anos naquela época. Meu pai era um homem valente e trabalhador. Naquele ano deu uma geada muito grande, o que deixou a terra difícil para o plantio. Para tentar conseguir plantar alguma coisa, meu pai arou toda a terra ao redor da casa, que por sinal era muito simples. Um rancho coberto de sapê e rodeado de varas e barro, as famosas casas de taipa.
Ao lado da casa, tinha um enorme galinheiro rodeado de tela e algumas casinhas de capim para as galinhas e os pintinhos dormirem, enquanto outras galinhas dormiam em pés de mamonas enormes que havia perto do poleiro. Algumas noites, os cães latiam muito e às vezes parecia que alguém batia neles e os cães recuavam com medo. Havia um bom tempo que isso estava acontecendo, mas não tínhamos coragem de ver o que era. Certa noite, numa sexta-feira de lua cheia, já estávamos todos dormindo. Minha irmã mais velha estava em casa com o marido dela. Como naquela época não tinha luz elétrica, não tinha TV, nos restava dormir cedo. Lá pela meia-noite e meia, acordamos com um barulho esquisito. Parecia que um animal muito grande estava trotando no terreiro e o barulho vinha do galinheiro. De começo ninguém entendeu nada. Era tarde e, a princípio, pensamos que fosse ladrão. Mas como ali já tínhamos visto muitas coisas sobrenaturais e sem explicação, hesitamos em saber o que de fato estava do lado de fora. Minha mãe, muito assustada, pediu para o meu cunhado levantar para ver o que estava lá fora. Meu pai não se encontrava em casa naquela noite. Meu cunhado levantou meio contrariado. Pegou uma foice, já que não tínhamos arma em casa, e me chamou para ir com ele, segurando uma lamparina. Levantei e fui morrendo de medo. Mas ninguém queria ir lá fora naquela hora. Mas, ainda assim, a minha mãe estava muito preocupada com as galinhas. Quando saímos, percebemos que o barulho estava vindo exatamente de dentro do galinheiro. Então a minha mãe estava correta. As galinhas e pintinhos estavam correndo com medo de alguma coisa. À medida que fomos nos aproximando, avistamos algo horrendo. Parecia um cachorro enorme, preto, peludo e alto. Andava em 4 patas. A princípio, ele não mostrava a cara. Ele estava de costas para a gente. Até que de repente, ele veio com tudo para cima do meu cunhado. Eu gritei de medo e saí correndo para dentro de casa. Meu cunhado deu foiçadas, mas não conseguiu golpear aquele ser horrendo, que soltava uivos horrorosos e grunhia de um modo muito sinistro. Aquele monstro conseguiu romper a tela de proteção do galinheiro, que já estava toda arrebentada, e sumiu no meio do arrozal, com os cachorros latindo atrás. Minha mãe saiu na porta e gritou para aquele lobisomem vir buscar sal no outro dia. Aqui, a história toma um rumo inesperado. Para nossa surpresa, quando foi no outro dia, chegou o filho do vizinho, um menino raquítico, amarelo e esquisito, pedindo uma xícara de sal. Apesar de ser um menino estranho, jamais pensávamos que ele podia se transformar naquela besta. Ficamos com muito medo naquela noite, mas graças a Deus, aquele bicho não voltou mais. Foi uma noite de terror. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite. Eu sou caminhoneiro desde o início da década de 90. Desde que eu comecei a trabalhar como caminhoneiro, eu escutei muitas histórias de roubos de cargas, coisas sobrenaturais e até coisas OVNIs que aconteceram com os meus colegas de profissão. Durante esse período, conheci muitos lugares, pessoas que alegam que viram coisas inimagináveis, e também perdi muitos amigos devido a acidentes nas estradas. Eu me chamo Marcos, sou do Mato Grosso do Sul e quero compartilhar uma experiência bizarra que eu tive em uma certa noite na BR-435 nas Serras Gaúchas. Eu não me lembro bem em que ano e que dia aconteceu, mas calculo que já tem mais de 20 anos que isso aconteceu comigo. Era uma época que com certeza não tinha internet, celulares em que as pessoas conseguiam se comunicar com tanta facilidade como hoje, e tampouco existiam os GPS, uma vez que era muito fácil você se perder nas estradas se tomasse algum caminho que você não conhecia muito bem. Eu recém fui contratado para trabalhar em uma empresa e fui encarregado de levar uma carga, e eu teria que passar por um trecho que eu não estava muito familiarizado naquela época. Eu teria que passar por um trecho onde ficava as famosas Serras Gaúchas. Dirigindo após por várias horas, havia chegado a noite. Cada vez mais aquela paisagem, cheia de árvores, dava lugar a um ambiente sombrio,
Mesmo com os faróis fortes do meu caminhão, ainda assim me sentia solitário e um clima sinistro se apoderava daquela zona. Me lembro que o céu estava estrelado naquela noite. Eu não podia ir muito rápido, devido que naquela época a BR-453 não era bem sinalizada como hoje em dia, creio. E a carga que eu levava era bem frágil. Se acontecesse algum tipo de avaria na mesma, no final eu teria que pagar a conta. Como estava de noite, não era inteligente querer acelerar demais também. Durante várias horas dirigindo, a estrada estava cada vez mais solitária, até que em um certo momento era possível apenas escutar o som de alguns grilos e o ronco do motor do meu caminhão. Devido a isso, eu resolvi encostar o caminhão para esticar um pouco as pernas e lavar o meu rosto com água fria. Eu desliguei o motor, desci do veículo e fui lavar o meu rosto. Enquanto eu fazia isso, eu escutei algo se movimentar dentro do matagal. A princípio eu não dei importância. Eu pensei que era somente algum animal. Estava um breu total e somente o céu estrelado iluminava um pouco aonde eu estava. Porém, algo me deixou nervoso. Comecei a escutar esses passos, mas vindo de ambos os lados da estrada, como se estivesse me cercando. Eu fiquei em alerta e algo ainda mais assustador aconteceu. Alguém de dentro do matagal escuro chamou o meu nome. Até hoje eu não sei explicar o que era aquilo. Eu entrei em um estado de transe e o meu corpo automaticamente começou a andar para dentro do mato, de onde soava aquela voz. Naquele momento eu sentia que eu não tinha mais controle sobre as minhas pernas. Eu cheguei na entrada do matagal e eu vi 2 olhos vermelhos cintilantes me observando. Um frio percorreu todo o meu corpo. Eu vi um ser escuro caminhando em minha direção. Até que eu pude ver, com a ajuda da luz do céu estrelado, um tipo de cão negro enorme, sem pelos em algumas partes do seu corpo. Suas pernas e seus braços longos pareciam ter forma humanoide. Aquele ser exibia seus dentes enormes e seguramente já se preparava para me agarrar pelo pescoço. E o que aconteceu depois é algo que eu sou grato todos os dias. Para minha sorte, bem na hora, passou uma moto e a luz do farol daquela moto me fez sair daquele transe e ao mesmo tempo espantou aquele ser que se escondeu atrás dos arbustos. Rapidamente eu corri para dentro do meu caminhão. Respirando de maneira ofegante, eu tive muita dificuldade para pôr a chave no contato, pois as minhas mãos tremiam muito. Finalmente eu consegui ligar o caminhão e tentei sair dali o mais rápido que eu pude. Quando eu estava dentro do veículo, eu pude ver não um, mas vários pares de olhos vermelhos como brasa que surgiam e desapareciam dentro do matagal escuro. Me sinto arrependido todos os dias de ter feito aquela burrice de descer do caminhão naquele trecho e fico imaginando que se não fosse aquela moto que passasse ali naquele exato momento, provavelmente eu não estaria hoje aqui para contar a minha história. Depois de passar por aquele trecho, finalmente eu havia chegado na cidade. E após alguns dias, eu soube que muitas outras pessoas conhecem alguém ou tiveram experiências com aqueles seres, e eu até hoje não sei o que eram aquelas coisas e se ainda rondam por lá até hoje. Adeus. Boa noite. Eu sou o Luiz, já enviei várias experiências aqui para o canal Relatos do Frank. E hoje eu vou contar mais um relato. Dessa vez é de um amigo meu, o seu Otávio. E contarei o relato a partir de sua perspectiva, como se fosse ele contando para vocês. Era o ano de 1990, em uma fazenda aqui no Paraná. Nós estávamos roçando pasto
fazendo a cerca da propriedade, que era muito grande por sinal. Tinha mais de 500 alqueires, e como os outros companheiros ainda iam chegar só depois de uma semana, só eu e o meu companheiro chamado José começamos logo com o serviço. Depois de ter limpado toda a casa, o meu amigo recebeu a notícia e ele teve que voltar para sua cidade, pois a sua esposa estava em trabalho de parto. Então eu fiquei sozinho na casa naquele dia. Só havia uma fonte de luz que ficava na cozinha. Pois bem, quando havia chegado a noite, nessa dita cozinha, na hora em que eu fui para o quarto descansar, o assoalho se levantou do nada. E detalhe, as casas antigas de madeira, os assoalhos eram pregados em toras de peroba e elas não estavam empenadas, e nenhuma madeira estava solta. Aquilo me deixou muito confuso. Eu me lembro que estava muito quente naquela noite, mas de repente o ar ficou muito gelado. E eu senti uma mão gelada nas minhas costas, que me deu um tapa violento. O meu cabelo se arrepiou. Eu peguei as velas e acendi em cada cômodo escuro da casa. Mas algo sinistro aconteceu. As velas acendiam e apagavam. Então eu corri para o meu quarto e acendi mais 2 velas. Foi quando eu me deitei na cama, eu comecei a escutar barulhos que vinham do lado de fora da casa. Algo estava socando o pilão. Aquilo durou vários minutos, até que do nada parou. Mas quando eu achei que tinha acabado de vez, eu escutei um golpe forte na parede. Naquela noite eu não consegui dormir de jeito nenhum, e coisas estranhas continuaram a acontecer. Somente no outro dia pela tarde, o José voltou. Contei para ele tudo o que tinha acontecido, mas o José não acreditou em mim, e ainda debochou dizendo: "Eu tenho uma cartucheira carregada. Qualquer coisa, eu taco fogo nessa assombração." Mas nada disso aconteceu. O tempo passou e a noite chegou. Eu fui para o meu quarto e o José escolheu um quarto perto do corredor. Foi quando as mesmas coisas que aconteceram na noite anterior começaram a acontecer de novo. A primeira coisa que ocorreu foi o barulho de socar do pilão. O José abriu a janela e clareou com a lanterna, e ele viu o pilão levantando e baixando sozinho. Quando ele viu aquilo, ele ficou branco como farinha de trigo. Rapidamente ele fechou a janela e escutou aquelas pancadas fortes na parede. Ele correu até o meu quarto, desesperado, me chamando. Eu perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele, assustado, me disse: "Você não ouviu?" Eu disse que não tinha escutado nada. Foi então que ele me disse o que tinha visto. Depois de uma semana após aquele ocorrido, todos os outros trabalhadores chegaram na casa. Contando com a gente, haviam 6 pessoas. Eu me lembro que, após uma semana de trabalho, quando todos estavam reunidos, eles tiveram a ideia absurda de querer caçar, sendo que naquela época era quaresma. Eu avisei a eles que na época de quaresma não era bom fazer aquilo, ainda mais de noite. Mas infelizmente nenhum deles me deu atenção. E para eu não ficar sozinho naquela casa, eu resolvi ir junto com eles. Depois de passar por um lugar cheio de espinhos, arranha-gato, faltava poucos metros para chegar na ceva de bichos. Foi quando algo sinistro aconteceu naquele lugar. Nós vimos uma luz muito forte em volta de um toco, e um deles disse: "Deve ser alguém caçando em nossa ceva. Vamos lá expulsá-lo." Mas quando chegamos perto do toco, não tinha mais nada lá. Estava tudo normal. E o mais depressa possível, todos fomos para casa. Bem, esse é o meu relato. Eu espero que vocês tenham. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela.
Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.